Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre luz e cor, que é o fundamento para a gente entender a espectroscopia, a espectrofotometria. A espectrofotometria, ela analisa, de acordo com a coloração da amostra, a intensidade da coloração da amostra, a concentração dela. Então, ela é uma técnica muito boa para substâncias que são coloridas. E para isso a gente precisa entender um pouco sobre luz e sobre cor. Então, vamos começar entendendo o que é luz. Ok? Luz são ondas eletromagnéticas e elas têm um lambda, um comprimento de onda, que no caso da região do visível, ela é dada em nanômetros. Aqui, ó, em nanômetros. E quando a gente trata, quando a gente fala que a luz está se propagando no vácuo, consideramos que ela tem uma velocidade que é igual a c. Esse c é a velocidade da luz. Então, ela se propaga na velocidade da luz no vácuo. Mas quando ela está se propagando em qualquer outro lugar, em qualquer outro meio que não é o vácuo, ela sempre viaja a uma velocidade menor que a velocidade da luz. E ela também tem uma frequência. Essa frequência é igual a número de ciclos por segundo. Ciclos por segundo. Ela é dada em hertz, ok? Frequência é dada em hertz. E a gente usa a letra grega ni para considerar a frequência. No ensino médio, vocês usavam o F, né? Aqui nós vamos trabalhar com a letra grega ni. Para dizer a mesma coisa. E para a gente entender um pouco mais sobre luz, precisamos entender o espectro eletromagnético. Já falamos em algumas aulas para que serve, o que é cada comprimento de onda, né? Qual que é a aplicação tecnológica dela nas nossas análises, na nossa vida, né? Que envolve os diversos comprimentos de onda. E de todo o espectro eletromagnético, todo esse espectro enorme aqui, o que a gente consegue ver é só essa parte, que a gente chama de luz visível. E vai do violeta até o vermelho. Eu quero que vocês percebam aqui, olha, a unidade de medida. O violeta tem por volta de 400 nanômetros de comprimento de onda. Isso aqui é o lambda, tá? Esse aqui é o lambda, é o comprimento de onda. Tem por volta de 400 nanômetros e até 700 nanômetros mais ou menos, um pouco mais, né? 700 e 800 até, a gente consegue enxergar esse espectro, que vai mais ou menos dessa região toda. Lá por volta de 900 nanômetros, por exemplo, a gente já não enxerga mais. Aí a gente tem o infravermelho. Nós não enxergamos o infravermelho. E antes, comprimentos menores que 400 nanômetros, isso aqui não é exato 400, tá, gente? Vou chutar aqui que 300 nanômetros a gente já não enxerga. Não tenho certeza se a gente enxerga ou não, mas vamos considerar que em 300 nanômetros para antes, comprimentos menores que isso, é o ultravioleta. E as nossas técnicas de espectroscopia, a espectrofotometria, a gente trabalha muito na região do UV e do visível. Então, a gente vai precisar de entender um pouco mais sobre essa região. E se vocês associarem com o que foi dito na última aula, a parte do ultravioleta e do visível, ela é responsável por excitar elétrons. Tá certo? Ela excita elétrons. É uma região onde esses comprimentos de onda, eles excitam elétrons. Os raios-x, eles arrancam elétrons internos, né? Interagem com os elétrons internos. O ultravioleta visível, ele trabalha com os elétrons, trabalha com a eletrosfera. Então, essa energia, ela vai provocar alguma coisa na eletrosfera. Aquele átomo que tem elétrons ao redor dele, não é? Esse aqui é o núcleo. Essa aqui é a eletrosfera, considerando o modelo atômico de Bohr, em camadas. É só para a gente lembrar que o elétron ele pode ser excitado. Ele absorve energia e vai para camadas superiores, né? E quando ele volta, ele libera energia.
E qual que é essa energia? Essa energia não é uma onda de rádio. Essa energia, ela é na região do ultravioleta e do visível, tá certo? Essas interações eletrônicas, elas ocorrem com essa energia, com esse comprimento de onda, que vai na região do ultravioleta, 10 nanômetros, tá? Até o visível, que é o vermelho. Depois dele tem o infravermelho. E existem técnicas que analisam o infravermelho, só que a gente não vai aprender elas, tá bom? E elas são muito ricas e dão muitas informações, mas não é o nosso foco. Para a gente entender um pouco de luz, precisamos entender qual que é a fonte da luz. Porque a gente tem a fonte primária, que é, por exemplo, uma vela. É um corpo que está emitindo ali, a chama, né? Ela está emitindo luz própria, ok? Ela não está sendo iluminada, ela ilumina. O sol está emitindo luz própria, ela ilumina. A gente fala que é um corpo luminoso. Uma lâmpada, essa aqui é uma lâmpada de tungstênio, daqueles que tem os filetinhos aqui, ó, tá vendo? Ela também, ela ilumina por incandescência. Aquilo ali tá... Tanto é que ela esquenta, né? Aquele filete passa os elétrons ali e ela brilha por incandescência. Assim como quando você vê um filme que eles estão fazendo espadas, por exemplo, né? Eles colocam lá o metal até ele ficar incandescente, né? Veja bem, você está aquecendo ele até ele começar a ficar incandescente. Então ele se tornou um corpo luminoso de tão quente. Depois que esfria, ele para de ficar assim. Né? E nós temos alguns exemplos, como no vagalume, por exemplo, que o vagalume ele usa de fenômenos de luminescência química, né? Na verdade, ele usa um fenômeno químico, que eu não vou considerar agora, mas ele emite luz própria. Então, isso aqui são exemplos de fonte primária, tá certo? De luz, que fornece luz, são corpos luminosos. O que seria um corpo iluminado? Um corpo iluminado é um corpo que reflete a luz. Olha aqui, ó, reflete a luz. Então, ele não tem luz própria. Por exemplo, aqui, a vela é um corpo luminoso. Mas a criança, ela está sendo iluminada pela vela. A gente só consegue enxergar essa criança porque tem uma fonte de luz, que ela está no escuro, né? Tem uma fonte de luz que permite que a gente enxergue ela. A lua, por exemplo. A lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Então, ela é um corpo iluminado. Só para a gente diferenciar essas duas fontes, né? Tem a fonte primária, corpo luminoso, e a fonte secundária, iluminada. E quando a gente enxerga alguma coisa, a gente só enxerga porque chega nos nossos olhos. Eu vou representar aqui um olho, tomara que eu desenhe bonitinho. Pronto, bonitinho, ó. Quando chega nos nossos olhos algum raio de luz, aí que a gente consegue ter alguma imagem. Se não chega raio de luz nenhum, não temos imagem nenhuma. A gente vê preto, né? O preto seria a ausência de luz. A gente, quando está tudo preto, quando não tem luz nenhuma chegando aos nossos olhos, o que a gente percebe? Escuro, preto, né? Tudo enegrecido. À medida que chega um pouquinho de luz, ainda que seja vultos, aquilo é um feixe, alguma coisa que chegou nos nossos olhos, aí a gente consegue perceber. E para a gente entender melhor, a gente vai representar os raios de luz como vetores que saem da fonte luminosa. Então, por exemplo, se essa aqui é uma fonte, tá? Essa aqui é uma fonte luminosa, ela está emitindo luz e ela está emitindo de forma radial. A gente vai representar o sentido de propagação dessa luz com raios que percorrem em linha reta a partir da fonte luminosa, tá bom? Então, um raio de luz são segmentos de reta orientados que representam o sentido de propagação da luz e auxiliam na construção de imagens em diversos sistemas ópticos. Então, a gente vai representar os raios de luz como
como um raio reto, tá certo? Que partiu da fonte luminosa ou iluminada, né? Que ela pode refletir também. Essa lâmpada aqui, olha, ela pode refletir um objeto que está aqui. A luz bate aqui e a reflexão daquela luz que bateu ali chega nos olhos e a gente consegue ver que tem um objeto ali. Então, tanto da fonte luminosa quanto da fonte iluminada, a gente percebe que o raio partiu daquele lugar. Então, a gente consegue saber onde é que estão as coisas. A partir de raios de luz. Sempre em linha reta, que a gente vai representar. E o feixe de luz é um conjunto de raios de luz. E esse feixe, ele pode ser convergente, por exemplo, olha só, após ele passar por uma lente convergente, olha o que acontece com os feixes. O feixe está todo convergindo para um ponto, tá vendo? A gente chama esse feixe de convergente. Tem o feixe divergente, que é quando ele espalha, tá vendo? A partir de um ponto, ele se expande, né? Ele se espalha. Aqui ele foca num lugar aqui, e ele converge, aqui ele diverge. Essa é a linguagem técnica, converge para um único ponto, diverge é de um ponto para o externo, né? E raios paralelos. Os raios paralelos não são raios nem convergente nem divergente. A gente considera um feixe paralelo de luz. E esse aqui é muito mais fácil da gente trabalhar e analisar. E para fins didáticos, vamos considerar que os raios de sol, quando chegam na Terra, a gente considera eles feixes paralelos. Na prática, é um pouquinho divergente. Não, mas na verdade, na prática, você considera paralelo e as contas batem direitinho, tá? Então, dá para a gente considerar pela distância e pelo ponto que a Terra é em relação ao Sol, que os raios de luz solares, eles são feixes paralelos para nós, por nosso ponto de vista, tá bom? Exemplos de feixes convergentes aqui, nós temos quando a gente usa uma lupa e concentra aquela luz, aquela energia, toda em um único ponto. Pode até focar em um ponto, e vocês já fizeram isso, eu já fiz várias vezes, é muito gostoso. Queimar um papel, fazer marca em uma madeira, é bem legal. Esse aqui usa o feixe convergente, né? Ele pega os raios paralelos do Sol e converge. Um farol, por exemplo, é um feixe divergente. A partir desse farol, você vê que ele diverge o feixe, tá certo? Ele vai para outros cantos. Vai desse ponto, né, para o externo. E aqui é um exemplo de feixe paralelo, onde a gente usa um espelho côncavo. Isso aqui é um espelho côncavo, né? Para poder pegar a fonte de luz que bate ali naquele espelho e reflete de forma paralela. É um exemplo de feixe paralelo. Além dos raios do Sol. A cor de um corpo luminoso. Vamos lembrar? O corpo luminoso é aquele que tem luz própria. Vou desenhar uma lâmpada para a gente lembrar, tá bom? Então, como é que funciona a cor de um corpo luminoso? Uma lâmpada. O que são esses corpos luminosos? Se você for pensar, a tela do seu computador. Só um instante, pessoal. Então, para a gente entender como é que é o processo de formação de um corpo luminoso, um corpo que emite luz própria, a gente vai pensar como se fosse lanternas de LED, ou lasers, ou a sua tela do seu computador. Ela faz as cores para você enxergar a partir de pontos que emitem luz. Não são pontos que refletem, são pontos que emitem luz. Então, a gente tem um vocabulário para isso que a gente chama de síntese aditiva. E eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. É formada pelas cores obtidas através de feixes luminosos chamadas cores-luz.
essas cores não possuem corpo material. Olha, elas não possuem corpo material, ela é energia, tá? Foi emitida da fonte, assim, propagou com aquela cor, com aquele comprimento de onda. Então, elas não possuem corpo material, existindo apenas quando projetadas sobre uma superfície com auxílio de alguma fonte luminosa, como um refletor. Pensa num refletor que fica fácil. Imagina aqui um refletor vermelho, um refletor verde, ok? Azul. É aplicada em televisão, cinema, iluminação cênica, fotografia, tá? E nas técnicas de espectroscopia também. Então, a partir daqui, a gente vai pensar que a cor ela é uma emissão de luz. E nesse sentido, pensa aqui para mim, olha, esse exemplo aqui é muito interessante. Se eu pego um holofote vermelho, ok? E um verde, a soma dos dois, um sobrepondo ao outro, dá uma tonalidade amarelada. Olha que interessante, né? Um pouco amarelada. O azul dá uma tonalidade meio rosada com o vermelho. E todos sobrepostos um ao outro, aqui a cor é branca. Vou escrever B de branco aqui. Isso é para a gente entender que a soma de todas as cores, a soma das cores básicas ou de todas as cores do espectro do arco-íris, a soma de todas as cores dá branco, tá? Vou até colocar aqui a soma das cores de um corpo luminoso, tá? Das cores luminosas, a soma da cor branca. Então, a partir de agora fica mais fácil que a gente vai entender que o branco é a soma de todas as cores. Quando parte de um feixe de luz, um feixe luminoso, tá bom? De um corpo luminoso. Então, aqui eu tenho um exemplo que vocês, não sei se já conhecem, já ouviram falar, do disco de Newton. O disco de Newton é esse disco que vocês estão vendo. Ele é um material onde está ali pintado com várias cores do arco-íris, todas as cores do espectro, né? E quando ele gira rapidamente, que impressão de cor que você encontra? O branco. Você encontra a cor branca. Aqui ele está refletindo para você aquelas cores, né? E aquele somatório de cor que chega nos seus olhos, aquela mistura toda, ela é a cor branca, tá bom? Como se esse corpo tivesse refletindo a luz e a partir dali a gente está considerando esse corpo luminoso, tá certo? Na verdade ele não é luminoso, mas ele está refletindo as cores e cada uma daquelas cores que chega nos seus olhos, a somatória, a soma da cor branca. Individualmente a gente percebe que tem cor vermelha, amarela, verde, azul, mas a somatória delas todas misturadas a gente tem o efeito de branco. Então, tratando dessa forma, entenda assim, o preto é a ausência de luz emitida. Se não tem luz nenhuma sendo emitida, se você está num quarto escuro, tudo fechado, não entra a luz do sol ali, não entra a luz da lua, você vai enxergar tudo preto, porque é ausência de luz. Preto é a ausência de luz emitida. Agora o branco. O branco pode se considerar aqui, né, de uma fonte luminosa branca que ela emite todas as cores. É uma somatória das cores. Agora a gente vai tentar fazer um exercício um pouco... vamos tentar entender como que se dá as cores para um corpo iluminado. Um corpo que recebe a luz. Ele não tem luz própria. Sem luz própria. Aqui fica um pouco diferente, porque se você misturar todas as cores... deixa eu pegar aqui. Não sei se já fizeram isso. Eu vou pegar a tinta vermelha, misturar com a azul, misturar com a amarela. Quanto mais você vai misturando, mais escuro vai ficando. Por quê? A gente vai entender melhor daqui a pouco. Porque o amarelo, ele absorve várias cores e reflete o amarelo. Nós vamos entender isso daqui a pouco, tá? O azul, ele absorve outras cores e reflete o azul. Então, aqui a gente está tratando de pigmentos. Pigmentos.
E quando tem muitos pigmentos, muitos, de várias cores, todos naquele lugar, quanto mais a gente vai adicionando, mais escuro vai ficando, tá certo? Vou até colocar aqui, olha, a soma vai ficando mais escura, porque está tendo mais absorção de luz. Toda hora adiciono alguma coisa que absorve luz, eu estou adicionando, então está tendo absorção de luz, porque cor, pessoal, para ter cor tem que ter absorção seletiva da luz. Nós vamos entender isso daqui a pouco, tá? Você vai entender tudo isso. É só para a gente começar a te guiar por esse caminho. Então, se eu estou adicionando materiais que têm pigmentos, que estão pegando a partir da luz branca, por exemplo. A luz branca bate lá e ele está absorvendo vários feixes daquela luz e outros não. Então, cada pigmento absorve um pouquinho mais. Aí eu estou adicionando vários pigmentos, vai ficando mais escuro. Então, a gente chama de síntese subtrativa. Quando a gente coloca muitas cores de pigmentos, de materiais que refletem a luz e não que emitem a luz, tá bom? Os materiais que refletem, os iluminados. Quanto mais a gente adiciona, mais escuro vai ficando. De modo que se eu tenho alguma coisa que é branca, cujo pigmento dela, a pigmentação dela é branca, você vai entender que ela reflete 100% dos raios luminosos que batem nela. Vamos entender, um branco puro bateu todas as luzes lá, todas as cores lá e ele refletiu todas. Então, o branco, no caso de um corpo iluminado, ele reflete, né? Se ele reflete tudo e não absorve nada, a gente vai ver que aquele material é branco. Se aquele material ele absorve toda a coloração visível e não reflete nenhuma, a gente vê ele preto. Então, o preto é quando absorve todas as cores. Aquele pigmento absorve as cores. E o branco é quando ele reflete essas cores, reflete todas as cores. Bom, então, nós percebemos a cor refletida do objeto. Como é que a gente percebe a cor refletida de um objeto? Depende da luz incidente e depende da luz absorvida pelo objeto. Você vai entender isso daqui a pouco. Você tem que entender que um objeto iluminado pela luz branca, ele vai parecer um. Se ele for iluminado por uma luz amarelada, ele vai parecer outro. Ele vai ter outra coloração. Então, a luz incidente influencia em como a gente percebe a cor daquele objeto. Se você estuda num lugar com pouca iluminação, a quantidade de iluminação, tudo isso influencia. E a luz que aquele material absorve. E só para a gente entender, eu já tinha falado antes, é só para relembrar, que a absorção da luz, ela tem relação com a eletrosfera. Se a gente lembrar do modelo atômico de Bohr, que está representado aqui, o átomo tem camadas, vão representar camadas ou níveis de energia, e quando um elétron passa de um nível inferior para um nível superior, ele absorve energia. Absorve quando ele excita e vai para um nível exterior. Ele não fica ali para sempre. Tanto é que a gente fala que ele é um elétron excitado. Ele não fica ali para sempre. Vou representar ele como um asterisco. Então, uma hora ele volta. Quando ele retorna, ele libera energia. Então, ele absorve energia para subir de nível e libera energia para voltar para o nível fundamental, que é o nível de menor energia. Tá? Então, é só para a gente lembrar que essa absorção, como é que o material absorve luz? Ele absorve luz na eletrosfera, dependendo da composição daquele material, se ele é feito de cobre. Em geral, não é sempre,
mas o cobre, ele absorve algumas colorações, de modo que a gente enxerga o objeto azul ou esverdeado. A gente enxerga ele azul. Mas para a gente enxergar ele azul, o que aconteceu? A gente vai entender isso agora, tá? Vamos entender. Como seria a cor de um corpo iluminado por uma luz branca? Vamos lembrar que o branco, que a luz branca, ela tem todas as cores. Então, eu representei aqui a luz branca desse jeito, ok? Como se tivesse todas as cores num feixe. Mas, na verdade, a gente não vê tudo desse jeito, tá? Eu separei só para ser bem didática. Que aqui coloquei várias setinhas coloridas, mas, na verdade, a luz fica branca. E nós já entendemos isso. Então, imagina uma luz branca incidindo em um material que é branco. O que vai acontecer? Ele é branco porque ele reflete todas as cores. Então, o meu olho, quando estiver observando esse objeto, eu vou perceber ele branco, porque ele reflete todas as cores. Ele vai chegar nos meus olhos, aquela luz toda misturada com todas as cores juntas, e essas cores misturadas eu vou enxergar branco. O que acontece quando ele incide, quando a luz branca incide no objeto preto? A luz branca bate no objeto preto, aquele objeto absorve todas aquelas cores visíveis. Aqui ele reflete todas as cores. Aqui ele absorve. De modo que meu olho está aqui, não chegou comprimento de onda nenhum. Então, que cor que eu vou enxergar? Preto. Se não chegou nenhum comprimento de onda aqui nos meus olhos, então eu vou enxergar preto. E o que faz a gente enxergar um material amarelo? Um material amarelo a gente enxerga assim. Todas as cores batem lá naquele material. Isso aqui, gente, é de uma forma bem genérica, tá? A luz branca é uma luz com todas as cores, bate no meu material. E o que eu percebo quando chega nos meus olhos? O que eu percebo aqui? Eu percebo só a coloração amarela. Então, se chegou a luz amarela para mim, o que aconteceu com as outras? Foram absorvidas. Entendem que elas foram absorvidas? Se foram absorvidas, o que eu percebo daquele material é a cor amarela nele. Ah, então, o verde também é assim? Também. É assim com tudo que é colorido. A luz branca incidiu sobre ele. E o que eu percebo, o que chega nos meus olhos? A luz verde. E as outras cores, Dani? Foram absorvidas. Como é que foram absorvidas mesmo? A eletrosfera, lembra? Que a eletrosfera absorve a luz visível e ultravioleta, ela interage com a eletrosfera da minha matéria. Isso é um fenômeno um pouco mais complexo, a gente vai melhorando o entendimento com o tempo, tá? E o que é o material azul? Todas as cores batem naquele material e o que eu percebo? Só o azul. E o vermelho, mesma coisa. Todas as cores, né, batem ali naquele material, absorve as outras e reflete a cor que ele não absorve é o vermelho. Entendem? Esse material aqui é vermelho porque ele não absorveu o vermelho. Isso é interessante. Esse material aqui é verde porque ele não absorveu o verde. Esse material aqui, ó, ele é verde porque ele não absorveu o verde. Senão eu ia ver ele de outra cor. Ele é amarelo porque ele absorveu as outras cores. Esse aqui é amarelo, absorveu as outras cores e não absorveu o amarelo. Então, isso é muito relevante para nós, tá? Para a gente entender o que faz um material ser azul, o que faz ele ser vermelho. Esse material aqui é vermelho não é porque ele absorve a luz vermelha, é porque ele não absorve a luz vermelha. Isso que a gente tem que deixar bem claro para a gente entender todos os fenômenos ópticos que envolvem nossa técnica, que é a espectrofotometria. Para a gente entender um pouco mais, vamos falar de luz monocromática. Ó, mono é um. Então, monocromática é luz que tem uma cor só. Como é que a gente pode obter uma luz que tem uma cor só? Em geral, é assim. Você pode obter ela a partir de um laser, por exemplo. Um laser, ele emite ali, é um material que, ao ser excitado, ele emite um único comprimento de onda. Tanto tem laser vermelho, tem laser que é verde, né? Mas, em geral, o que é feito?
a luz branca, que é a soma de todas as cores, passa por um filtro. Alguma coisa que vai selecionar comprimentos de onda. Pensa no óculos escuro. O óculos escuro, ele filtra bastante intensidade de luz para chegar nos seus olhos menos luz. Então, esse filtro funciona como se fosse um óculos que filtra. Nesse caso, esse filtro amarelo, ele vai bloquear outros comprimentos de onda que não são o amarelo e vai deixar passar apenas o amarelo. Entendem? Do outro lado, a parte que é transmitida, a parte que atravessa o meu filtro, é só a cor amarela. As outras, o que aconteceu com as outras cores? Foram absorvidas. Absorvidas. Então, o filtro óptico, ele serve para reduzir ou bloquear parte da radiação incidente. Ele bloqueia, reduz ou bloqueia parte da radiação incidente sobre ele. Então, para que isso? Obter uma luz monocromática, uma luz de uma cor só. E se a gente agora sabe como obter uma luz de uma cor só, eu vou te dar alguns exemplos aqui de como a gente pode enxergar um material a partir de uma luz monocromática. Essa aqui é a bandeira do Brasil, iluminada pela luz branca. Então, a luz branca incide ali, e quando reflete, eu percebo que essa parte aqui é verde, fiz um X nessa parte, tá? Que o losango é amarelo, que a parte redonda da bola, a esfera, né, o círculo é azul, que tem partes brancas, que não absorvem luz nenhuma, reflete tudo. Então, eu percebo, essas são as cores que eu percebo da bandeira a partir de uma luz branca. Agora, olha aqui como que seria a bandeira do Brasil sob uma luz amarela. Uma luz amarela é uma luz monocromática. Ela só tem o comprimento de onda amarelo. Entenda, por exemplo, o que aconteceu com o verde, Dani? Por que não tem verde nenhum aqui? Olha só, o verde, ele absorve todas as cores e reflete o verde. Então, olha aqui o amarelo. Vou te mostrar o amarelo, olha. O amarelo, o que o verde faz? O verde absorve o amarelo. Se ele absorve, o amarelo bate naquele material, naquele pigmento, e ele vai absorver. Então, ele vai refletir aquele amarelo? Não vai. Por que ele não vai refletir o amarelo? Porque ele absorve o amarelo. Ele absorve aquela cor amarela. Olha aqui o que acontece com o verde. Só para vocês entenderem novamente aqui, ó. O verde absorve todas as cores e reflete o verde, não é? Isso aqui é uma seta, viu, gente? Ficou muito feia, deixa eu melhorar ela. O verde, ele absorve todas as cores e reflete o verde. Se ele absorve todas as cores, ele absorve o amarelo. Olha que interessante. Ele absorve o amarelo. Se ele absorve o amarelo, eu vou enxergar essa parte verde preta. Olha que interessante. E o amarelo, Dani, como é que enxerga o amarelo? Uai, o amarelo enxerga amarelo, porque o amarelo incide sobre ele e ele reflete amarelo. Ó, o amarelo incide sobre ele e ele reflete amarelo. E o azul também vai enxergar preto, porque o azul, ele reflete só a coloração azul. O amarelo, ele absorve, então ele absorve. O azul absorve o amarelo. Logo, eu também vou enxergar essa região preta. E a cor branca? O que acontece com a cor branca? A cor branca, ela reflete todas as cores. Se ela reflete todas as cores, incide o amarelo e ele reflete o amarelo. Entende? Logo, a parte branca, eu vou enxergar amarela. Olha que legal. Então, é assim que eu enxergo a bandeira iluminada por uma luz amarela. Vamos ver como é que vai ser a bandeira iluminada por outras colorações, né? Por outros raios, feixes monocromáticos. Aí eu coloquei uma somatória para vocês entenderem. Luz verde.
eu vou enxergar verde a parte que é verde e a parte que é branca. Tudo que é branco e verde, eu vou enxergar verde. Porque, olha, vou fazer aqui um X só para vocês verem onde é que está o meu mouse, onde é que eu estou analisando. O branco reflete todas as cores, então eu vou enxergar verde o que for branco. O que vai ser verde, eu vou enxergar verde também, porque ele reflete o verde, né? Eu não vou enxergar nada, não vai chegar nada nos meus olhos na parte amarela, porque o amarelo absorve o verde, e na parte azulada, que o azul absorve o verde também. Por isso eu enxergo a bandeira do Brasil dessa forma com a luz verde e dessa forma aqui com a luz azul. Entenderam? É assim que a gente vai enxergar a bandeira do Brasil quando incide um raio monocromático sobre ela, sem as demais cores, só com uma cor apenas, né, incidindo sobre ela. E a partir daí, ainda falando de luz monocromática, eu te ensinei como obter como selecionar a cor que a gente quer usando um filtro óptico. Deixa eu só te mostrar aqui novamente. Aqui, ó. Aqui eu te mostrei como que a gente seleciona a cor com filtro de luz. Então, esse aqui eu usei um filtro amarelo. Eu poderia usar um filtro verde, um filtro azul. Deixa eu colocar aqui, ó. Verde, azul, para obter a cor que eu quero. Então, eu precisaria de filtros. Mas tem uma outra forma de selecionar as cores, que é muito comum nos aparelhos de espectrofotometria, nos espectrofotômetros. Eu vou grifar essa palavra aqui, porque aqui nós vamos entender como é que funciona, de uma forma bem geral, as partes de um aparelho, de um espectrofotômetro. Então, o que acontece? Eu tenho uma fonte de luz. Aqui, a fonte de luz. Essa fonte de luz, ela emite radiação, geralmente é divergente. Divergente. Então, se ela emite uma radiação divergente, ela precisa de um colimador, alguma coisa que vai convergir aquela luz para os raios ficarem paralelos ou convergir para um ponto só, tá bom? Esse colimador pode deixar meu feixe tanto convergente quanto paralelo. Vai depender do objetivo do meu espectrofotômetro. Em geral, ele quer deixar os raios paralelos. Paralelos, em geral. Ah, Dani, nesse desenho deixou convergente. Nesse desenho ficou convergente. Mas, em geral, ele deixa, o colimador deixa os raios paralelos. No geral, tá? Depende do funcionamento. Às vezes, nesse instrumento aqui, valeu a pena deixá-lo convergente. E aí, a gente precisa de uma coisa que chama monocromador. O nome já diz, olha, o monocromador, ele quer deixar o meu feixe, que tem várias cores, que é branco, e selecionar apenas um. Nesse caso, ele usou um prisma para fazer isso. O monocromador, isso aqui tudo, olha. Vamos colocar assim, ó. Toda essa parte aqui. Por quê? Ela precisa de um prisma ou de alguma grade de difração, alguma coisa que separe a luz branca nas cores do arco-íris, no espectro. Aí eu vou ter aqui o vermelho, aqui eu vou ter o azul, vou só escrever azinho de azul, porque não consigo escrever desse jeito aqui. E quando ele separa todas as cores, eu posso, por exemplo, por uma fenda, cada sistema tecnológico usa um método. Nesse caso aqui, fica fácil de você entender se você pensar em fenda. Olha, tá aqui, separou aquela luz branca em todas as cores. Separou a luz branca aqui em todas as cores. E agora eu preciso escolher qual cor que eu quero. Eu posso escolher, por exemplo, a cor amarela. E aí eu coloco a fenda na cor amarela. Eu posso escolher, por exemplo, a cor laranja, a vermelha, a verde, a azul, né? E aí eu consigo escolher a cor que eu quero. Quando ele passa pela fenda, eu consigo escolher essa cor. Por isso que a gente chama essa parte aqui de seletor de comprimento de onda. Olha, é um seletor. Ele ajuda a escolher a cor que eu quero, seleciona a cor que eu quero,
O nome já diz, ele seleciona a cor, depois que ela é separada pelo prisma ou pela grade de difração. São duas coisas que podem separar a cor. Ou é um prisma, não é que são só duas, tá? É mais comum nos aparelhos essas cores serem separadas por um prisma ou por uma grade de difração. Grade de difração. Ambos fazem isso, tá? Eles separam a coloração, separam as cores que estão na luz branca, tudo misturado e separam as cores do arco-íris. Então passa por um seletor e aquele feixe chega na minha amostra. Quando ele chega na minha amostra, a minha amostra ela pode absorver ou não aquela cor que chegou nela. Dani, como é que é isso? Você lembra aqui que a bandeira tem cores que absorvem, por exemplo, a luz amarela? Né? O vermelho absorve a luz amarela. O verde absorve. O azul absorve a luz amarela. Todos esses aqui absorvem a luz amarela. O amarelo não. O amarelo não absorve a luz amarela. Ele reflete ela, né? Então, se essa minha amostra que está aqui, se ela absorve um pouco da luz amarela, se ela absorve, o que vai acontecer? Entra aqui uma luz amarela com uma intensidade. Eu estou desenhando agora um feixe grande, tá? E vai sair uma luz amarela com uma intensidade menor. Por quê? Porque parte foi absorvida. Então, entrou uma luz com muita intensidade e saiu com menos. Entenderam? É assim que acontece. E aí, o tanto que foi absorvido vai nos ajudar a saber qual que é a concentração da amostra. Concentração. É assim que funciona o nosso método e é assim que é a importância da coloração, da fonte de luz, da seleção daquela cor. O que vai acontecer? Como é que a gente vai saber o tanto que foi absorvido? A gente só vai olhar, todo mundo vai olhar, tá clarinho, tá diluído, tá escurinho, tá concentrado. Mas tem jeito da gente detectar o quanto escuro e o quanto claro, né, quanto diluído está aquela amostra. Então, a gente precisa, para isso, de um detector e de algo que vai registrar aquele valor para a gente. Aqui está colocado como mostrador digital, tá? Mas é algo que vai mostrar aquele valor para a gente, converter o detector vai emitir um sinal e ele vai converter, esse mostrador digital vai converter aquele sinal em um número, que a gente vai conseguir saber o tanto que foi absorvido ou não. Esse número pode ser porcentagem. Olha, foi absorvido 5%. Foi absorvido 50% daquela coloração. Ou ele pode ter outras unidades que eu vou trabalhar com vocês no futuro, que são unidades que são a absorbância ou transmitância. Eu vou trabalhar isso com vocês, mas não é nessa aula, tá? Então, só para revisar, o aparelho precisa de uma fonte de luz, um colimador, que é para pegar aquele feixe divergente e deixá-lo paralelo ou convergente, né? Em geral é paralelo. Fica aqui a minha dica, tá? Em geral é paralelo. Aí precisa de um monocromador, que vai separar aquela luz branca e separar no espectro do arco-íris. Vai separar. Vai precisar de um seletor que vai selecionar o comprimento de onda que eu quero. Aí vai passar pela amostra. Essa aqui é a minha amostra. Ó. Vai passar pela amostra. Vai chegar no detector e vai aparecer lá no meu mostrador digital. Alguma coisa vai receber aquele sinal e converter para a gente em algo que é possível trabalhar, algum número, alguma unidade. Vocês têm dúvida nessa parte, gente? Querem fazer alguma pergunta? Bom, então agora está na hora da gente ver se aprendeu mesmo, né? Vamos testar nosso conhecimento aqui, vamos pegar o que a gente aprendeu e tentar analisar, tá? Ó, eu estou com uma situação, problema para vocês. Essa aqui é uma amostra
do corante vermelho, não sei como falar isso, talvez seja Bordeaux, tá? Mas eu não sei como fala. Escreve Bordeaux, né? Mas não deve falar desse jeito. Esse é um corante vermelho. E considere que a gente vai fazer uma análise desse corante, ok? Ele está diluído aqui e a gente vai passar essa amostra, a gente quer descobrir a concentração dele. Depois eu vou te dar detalhes dessa técnica. Mas é que, para começar, e a aula de hoje é para isso, eu preciso selecionar o comprimento de onda. Vocês lembram aqui, olha, que o meu instrumento, ele precisa que passe por ele uma luz monocromática. Tá certo? Uma luz monocromática vai passar aqui por ele. Então, eu preciso selecionar um comprimento de onda. Aqui, ó, preciso selecionar meu comprimento de onda. A minha pergunta é, qual seria o comprimento de onda que eu devo selecionar para analisar essa amostra que é vermelha? Vocês entendem? Qual seria o comprimento de onda que eu devo selecionar para analisar essa amostra que é vermelha? Como é que eu vou fazer essa seleção? É importante eu pegar o comprimento de onda em que ocorre a máxima absorção da minha amostra. Qual que é o comprimento de onda que ele mais absorve? Absorção. Então, eu coloquei aqui uma tabela com a coloração, mostrando o comprimento de onda. Vermelho, laranja, amarelo, verde, o ciano, que é um azul mais escuro, né? Aqui é mais claro, ó. O azul, o violeta. Talvez eu que não saiba o que é ciano, né? Tô achando que eu não sei que cor que é ciano. Então, qual que seria o comprimento de onda, ou qual faixa de comprimento de onda eu selecionaria para poder fazer essa análise? Alguém poderia chutar? Alguém poderia me dizer que cor que pegaria? Ninguém gostaria de arriscar, né? Ninguém está querendo arriscar. Não, tudo bem. Então, vamos ficar com essa dúvida. Pensa em você. Uma coisa muito comum que muitos alunos me dizem é, se a minha amostra é vermelha, se ela é vermelha, então eu vou selecionar o comprimento de onda que corresponde à luz vermelha, para analisar aquela amostra que é vermelha. E o que vocês acham disso? O que vocês acham? Alguém poderia abrir e conversar comigo sobre isso? Bom, vamos pensar então. Se a minha amostra é vermelha, e aqui eu vou voltar uns slides aqui atrás, olha. Analisa comigo essa amostra aqui que é vermelha, ok? Foca nisso aqui para mim. O que o vermelho faz? O vermelho absorve todos os comprimentos de onda, vários comprimentos de onda, e o vermelho, o que ele faz com o vermelho? Ele absorve ou não absorve? Não. Ele não absorve o vermelho. Ou absorve muito mal, absorve muito pouco. É a cor que ele menos absorve. Ou não absorve nada, reflete tudo, né? Então, se a minha amostra é vermelha, eu não devo selecionar nunca o comprimento de onda vermelho para fazer a análise dela. Por quê, Dani? Vamos tentar entender? Olha como é que funciona um espectrofotômetro. Deixa eu apagar todas as anotações. Só um instante. Olha como é que funciona o espectrofotômetro. Aqui, a minha amostra, uma luz monocromática passa aqui e ela tem que absorver parte daquela luz, entra com uma intensidade grande, aquela luz, e sai com uma intensidade menor. Então, tem que ter absorção. Se a minha amostra não absorve, aquele comprimento de onda que incidiu nela, eu não consigo fazer análise. Pensa bem, entra ali e sai tudo.
Entra a cor amarela e sai toda a cor amarela. O que aconteceu? Houve absorção? Não houve absorção. Então, meu aparelho vai registrar que foi 0 de absorção. Eu consigo descobrir qual que é a concentração da minha amostra? Não. Então, se meu material é vermelho, e eu vou representar aqui a coloração vermelha, que é o caso ali. Se meu material é vermelho, cor da tinta vermelha. Olha aqui, ó, vou colorir tudo aqui vermelho, tá? Vai ficar feio demais porque esse negócio é assim. Se meu material é vermelho e eu seleciono a cor vermelha para passar ali, pensa comigo. Deixa eu pegar a cor vermelha aqui. Se eu seleciono a cor vermelha passa aqui e esse material absorve todas as cores menos o vermelho. Então, entra a luz vermelha aqui e sai a luz vermelha com a mesma intensidade. 100% da luz entra aqui, 100% dela sai. E a absorção, o que vai dar? 0. Isso aqui é porcentagem. Vai absorver 0. Então, eu consigo fazer análise de um corante vermelho, selecionando a coloração vermelha, a cor vermelha, o feixe de luz vermelho? Não consigo. Porque o vermelho é a cor que ele menos absorve. Uma amostra vermelha quer dizer que ele absorve todas as cores menos o vermelho. Entendem? Então, se eu quero analisar esse corante, eu não vou selecionar o comprimento de onda vermelho para analisar ele. É o último que eu tenho que selecionar. Não devo selecionar ele. Ele é o menos eficiente. Eu tenho que selecionar alguma cor que ele absorve mais. Então, dentre todas estas, qual será a cor que ele absorve mais? Entendem? Essa é a minha pergunta. Qual será a cor que ele absorve mais? Então, focando nisso, deixa eu pegar aqui a cor da tinta amarela, que eu acho que é mais agradável. Focando nisso, eu apresento aqui para vocês um espectro de absorção. Vou escrever aqui, olha. Espectro de absorção. Na verdade, absorbância. Olha essa palavra aqui, ó. Mas eu vou te ensinar isso depois, tá? Da amostra do vermelho Bordeaux. Eu estou chamando de Bordeaux, gente, mas eu não sei o nome, como é que pronuncia isso aqui, tá? Qual que seria a absorbância dela? Observa aqui para mim, olha. Esse aqui, olha, quanto mais... essa parte aqui, olha, é o comprimento de onda que ele mais absorve. Ele não absorve só o comprimento de onda em 520, não. Você vê que ele absorve toda essa região aqui também, olha, bastante. Isso aqui, quanto mais alto, mais ele absorve aquela cor. Então, se você lembrar que aqui em cima eu estou representando as cores do arco-íris, que vai do violeta até o vermelho, tá certo? Do violeta até o vermelho. Esses aqui são os comprimentos de onda em nanômetros. Olha, 400 nanômetros, 500 nanômetros, até 700 nanômetros, ok? Olha os 700 nanômetros aqui. Essa parte aqui é a parte que tem a coloração vermelha. Olha aqui, ó. Vermelho é 700 nanômetros, por volta de... O que se observa nesse gráfico? Ele não absorve nada de vermelho. 0 de absorção. Isso aqui é 0, tá? 0 de absorção. Na região do vermelho. Olha, o vermelho, se a gente for entender, ele tem uma região até mais larga nesse espectro, olha. 500 de 650, tá vendo? Até 700 nanômetros, isso aqui tudo é vermelho. Ele não absorve na região do vermelho. Então, não adianta eu fazer análise nessa região que ele não absorve. Agora, qual que é a parte que ele mais absorve? Vamos entender aqui, olha. Se você reparar bem, ele está absorvendo em 520, que é mais ou menos essa região. Note que ele absorve muito na região do verde. Verde. Essa é a região que ele mais absorve coloração, que ele mais absorve no espectro visível.
Ô, Dani, ele não absorve só verde, não. Absorve também azul um pouquinho. É verdade. Então, se a gente for fazer aqui, ó, ele absorve muito no verde, um pouco no amarelo. Ele absorve toda essa região aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Se eu for fazer assim, olha. E as outras cores? Ele absorve menos. O que ele não absorve praticamente nada? É o vermelho. O vermelho não absorve praticamente nada. Então, quando a gente vê o espectro de absorção desse corante, a gente percebe que ele absorve mais intensamente a coloração verde e não o vermelho. E já era de se esperar, porque se eu enxergo ele vermelho, se ele é vermelho, quer dizer que ele absorve todas as cores, menos o vermelho. Isso é o que a gente fala para a gente entender o conteúdo. Quando a gente vê o espectro aqui de absorção, você vê que não é assim, ele absorve tudo menos vermelho. Não, você vê que ele absorve mais a coloração verde que as demais, tá vendo? Ele absorve muito essa região. E as outras ele absorve menos. E não absorve nada de vermelho, ó. De vermelho não absorve nada. Por isso que eu enxergo esse corante vermelho. Pensando nisso, o comprimento de onda que a gente deve selecionar para analisar essa amostra é o verde. É o comprimento de onda em 520 nanômetros. Então, se eu pegar algum comprimento de onda perto do verde, ou exatamente esse comprimento de onda que é o que tem máxima absorção, eu vou ter melhores resultados. Eu vou conseguir analisar muito bem a minha amostra. Eu vou ter resultados melhores. Resultados melhores. Vocês entenderam? Vocês compreendem? Eu preciso pegar a região que tem maior absorção. Eu não vou pegar essa região aqui que não tem absorção nenhuma, que eu não vou conseguir fazer análise. Então, a cor que ele mais absorve é o verde. É chamado de cor complementar. Cor complementar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou focar em outro exemplo aqui, ó. Vou focar aqui para vocês sobre cor complementar. O que então é a cor complementar? Só para a gente entender, ó, a cor observada, a cor que eu observo, é o complementar da cor absorvida. Então, se eu enxergo vermelho, a cor complementar é a cor verde. O que significa isso, Dani? É a cor que meu material mais absorve. Tá bom? É chamado de cor complementar. Ele absorve a cor verde e eu vou perceber ele vermelho, porque ele absorveu intensamente a cor verde. Mas veja que não é só a cor verde, é uma região onde tem maior absorção da cor verde. Então, focando nessa frase aqui, olha, a cor observada é complementar à cor absorvida. A gente vai lembrar de alguns conceitos que a gente já trabalhou em mineralogia. O que é cromóforo? É a parte responsável pela absorção da luz, que deu aquela coloração. Então, por exemplo, nesse caso desse corante, a substância cromófora absorve a luz verde. Absorve o verde. E aí, que cor que vai ficar a minha amostra depois que ele absorveu o verde? Vermelho. Então, a substância cromófora, ela absorve uma cor que é a cor complementar da cor que eu estou vendo. O cromóforo absorve a cor complementar. A cor complementar. E o que é o espectro de absorção? Espectro de absorção é isso que eu acabei de te mostrar, tá? Ele me fala em cada comprimento de onda como é que aquela substância absorve a cor. Então, aqui, ó, nesse caso, esse aqui é o espectro do vermelho bordô, mas existem outros, né? Essa amostra absorve desse jeito, cada amostra absorve de um jeito. Isso aqui é chamado de espectro de absorção. Ele separa e me fala em cada comprimento de onda qual que é a absorção da minha amostra. Nesse caso é absorção. Vocês vão ver que tem outros espectros. Esse é o espectro de absorção, o tanto que ele absorve. E aí tem uma tabelinha muito legal. É uma tabelinha de cor complementar. Quem já trabalhou com isso, e eu conheço cabeleireiros que entendem muito bem desse lance de cor complementar, gente que trabalha com decoração,
tem um universo, né? A gente trabalha com tintas, que entende bem desse assunto. E aí a gente vai entender um pouquinho também, tá? Então, focando nessa parte de cor complementar, só que direcionado para os nossos métodos espectrofotométricos, tá? Que a gente está querendo entender um método de análise. A gente foca nisso aqui, que a cor observada é complementar à cor absorvida. Então, eu tenho uma tabela que eu estou mostrando para vocês, onde eu tenho o comprimento de onda em nanômetro daquela cor que é absorvida. Então, aqui, olha, comprimento de onda correspondente à absorção máxima. Então, isso aqui é meu lambda, é o comprimento de onda que foi absorvido. Olha, absorção. Então, isso aqui é a coloração, essa aqui é o comprimento de onda do violeta, ok? Se o meu material absorve a cor violeta, que cor que eu vou enxergar? Se ele absorveu violeta, eu não vou ver violeta. Ele absorveu violeta, eu vou ver uma outra cor. O que chega nos meus olhos é uma tonalidade que vai ficar bem próximo de um verde amarelado. Então, aqui está a cor absorvida, nessa tabelinha, cor absorvida, e aqui está a cor observada. Vamos mais aqui, ó. Se meu material absorve o azul, nessa faixa de 440 a 470 nanômetros, se ele absorve o azul, o que chega nos meus olhos não vai ser o azul. Se o meu material absorve azul, eu vou enxergar ele de outra cor. Eu vou enxergar ele laranja ou alaranjado, com tons de laranja. Vai depender do como ele absorve aquela coloração azul. E assim por diante. Essa tabela aqui não é uma tabela para ser decorada, é uma tabela para ser consultada. Porque quando você tiver que analisar uma amostra azul, por exemplo, lembra da chalcantita? A chalcantita era azul, né? O sulfato de cobre. Se eu quiser analisar uma solução de sulfato de cobre, eu já vou chegar aqui, olha, ela é azul. Então, ele vai absorver, consulta aqui, olha, vai absorver o laranja. Então, eu vou selecionar algum comprimento de onda perto disso aqui, ó. Perto disso. Pode ser que não seja exatamente isso, viu, gente? Na prática, você vai ver que vai ficar nessa região aqui, ó. Nessa região. Um para cima, um pouquinho para baixo, tá bom? Mas o máximo de absorção, geralmente, é a região complementar. Complementar a cor que eu estou vendo. É a cor complementar. Se meu material é azul, a cor é laranja. Então, a gente tem aqui uma tabela que a gente já trabalhou com ela. Alguém já postou no grupo de WhatsApp lá. Acho que era no conteúdo de mineralogia. Ou pode ter sido também quando a gente estava falando de espectros no átomo de Bohr, não me lembro. Mas eu me lembro que alguém já apresentou uma coisa semelhante, uma figura semelhante a essa. Onde eu tenho a coloração complementar. Olha, ela é bem parecida com essa tabela. Se eu enxergo amarelo, isso aqui é um olhinho, tá? Que está enxergando a coloração amarela. Se eu enxergo amarelo, se chega amarelo nos meus olhos, quer dizer que foi absorvido uma cor relacionada, uma cor violeta. Então, olha aqui, olha. Se você vê amarelo, absorve o violeta. Entendem? Aqui ajuda a gente a entender isso. Se eu vejo verde, se eu estou vendo verde aqui, ó, meus olhos estão aqui. A cor que está sendo absorvida é perto dessa cor aqui. que seria meio rosa-vermelho, né? Púrpura, vermelho. Isso aqui é meio rosa avermelhado. Tem gente que chama de magenta, né? Eu chamaria de magenta. E assim por diante, tá? Então, essa tabela aqui nos ajuda também a ver a coloração complementar, tá? Isso aqui ajuda a gente a ver o que eu observo e o do lado de cá é o que é absorvido. Se eu observo azul, vai absorver laranja. Se eu observo púrpura, vai absorver uma cor meio amarelada, laranja amarelado, tá certo? E assim por diante. Então, essa aqui é para a gente entender o que é cor complementar. E a partir daqui, eu quero mostrar para vocês uma imagem. Olha que interessante. Pesquisando para mostrar para vocês essa parte de coloração, né? Eu encontrei esse site que tem muita informação legal. Esse site tem muita informação legal, tá?
mas ele tem uma imagem de publicidade que tem um problema. Olha para vocês verem. Eu tenho uma amostra que é vermelha, e ela está sendo analisada com que tipo de feixe? Que tipo de feixe monocromático? Que cor é essa? Vermelha também, estão percebendo? Então, o que vocês acham sobre isso? Faz sentido isso? Tá certo? A amostra é vermelha, eu seleciono o comprimento de onda vermelho. O que vocês acham? Pode ser a absorção de outras cores, não? Sim. Tipo, naquele laser tem... a sua forma é vermelha, mas ali deve ter outras cores. Ah, entendi o que você quer dizer. Não, viu? Deixa eu te mostrar de novo para você entender. Entendi. Se você está vendo vermelho, mas você acha que tem outras cores. Quando a gente vai fazer uma análise, e deixa eu apagar isso aqui tudo para vocês. Quando a gente vai fazer uma análise, é importante a gente selecionar um comprimento de onda. Selecionar um comprimento de onda. Ou mais perto de um, tá? Se for uma faixa muito pequena. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Se a minha amostra é vermelha, eu vou selecionar o comprimento de onda vermelha. Então, nas minhas análises, eu vou buscar um feixe monocromático, que a palavra já está aqui, ó. Eu vou pegar um feixe monocromático. Entendeu? Se está incidindo um feixe vermelho ali, olha, um raio vermelho, monocromático, quer dizer que eu selecionei aquele comprimento de onda que diz respeito à cor vermelha. Então, nessa amostra, nesse exemplo aqui, a cor da minha amostra é vermelha. Vermelha. E ela está sendo analisada, isso aqui, primeiro que não é assim, a gente não analisa a amostra no meio do nada, né? Ela é botada no aparelho, a gente não enxerga a cor do laser, e aqui a gente está enxergando a cor. Isso aqui é foto de publicidade. Mas eu só estou mostrando que a foto, essa foto, né, ela não registra o que acontece no aparelho, de verdade. Se a minha amostra é vermelha, ela não absorve bem o vermelho. Então, eu não poderia fazer a seleção do feixe de luz vermelha, né, desse comprimento de onda vermelho para fazer a análise. Eu deveria selecionar uma cor verde ou próximo do verde. Então, esse laser deveria ser verde. Entendem? Para fazer essa análise, esse feixe deveria ser verde. É só para criticar. Porque assim, o propósito é esse, mas na prática a cor desse laser não vai dar um bom resultado de sua análise, não. Vai dar mais ou menos 0 de absorção aqui, né? Se a gente usar o vermelho, vai dar 0 de absorção. E a partir daqui, eu desenvolvi um exercício para vocês, está lá no Google Sala de Aula, eu vou publicar para vocês, tá? Onde vocês vão tentar identificar a amostra A, B, C, D, E, F e a amostra G. Qual que seria o melhor comprimento de onda para analisar cada uma dessas amostras? Vamos tentar fazer aqui agora? Vocês participam comigo, por favor? A gente já viu que se eu quiser analisar uma solução vermelha, eu tenho que selecionar um comprimento de onda verde. Vamos entender como é que eu faço isso? Olha, a cor observada não é a cor absorvida, né? Então, se meu material é vermelho, deixa eu mostrar aqui essa tabela que ela é melhor. Se meu material, se eu vejo vermelho, cor observada, é a cor que meus olhinhos vão observar. Isso aqui é um olho. Tá, isso é um olho. Acreditem. Se eu vejo vermelho, cadê o vermelho aqui? Vermelho. Eu vou consultar na tabela que a cor que ele absorve é um azul, é um verde azulado, azul esverdeado. E eu vou focar nessa absorção aqui, olha. É uma faixa semelhante a essa. Lembrando a vocês que na prática é sempre algo assim, olha, nessa região, não exatamente na região da tabela,
tá? É uma região. Mas a gente, para fazer o exercício, nós vamos focar exatamente na região. Se meu material é vermelho, eu iria selecionar um comprimento de onda perto disso aqui, ó, de 470 nanômetros a 500 nanômetros. Vamos tentar fazer esse exercício aqui comigo só um pouquinho. Essa aqui era a cor observada. Vamos fazer aproximadamente. Se meu material é amarelo, vamos pegar aqui, olha. Se meu material é amarelo, ajuda para mim a ver qual que seria o laser que eu iria selecionar. Eu posso selecionar um laser amarelo? Não. Não, isso a gente já entendeu. Porque ele não absorve amarelo. Se eu vejo amarelo, quer dizer que ele não absorve amarelo. Então, o que eu vou fazer? Chego aqui, olha, amarelo. É a cor que eu observo. E eu vou ver aqui que a cor que ele absorve, então, é Um azul. um azul. Então, você vai chegar, porque você não decora. Minha voz está falhando. Você não decora qual que é o comprimento de onda azul, você consulta, tá? Olha, é o azul em 435 e 480 nanômetros. Então, vou selecionar esse comprimento de onda. Porque você tem que lembrar que tem vários tons de azul, né? Tem azul esverdeado, né? Tem azul mais púrpura, tanto é que tem o ciano. Então, você tem que selecionar esse comprimento de onda aqui para fazer a análise. Compreendem? Sim. Se não tiver dúvida, eu já vou mostrar para vocês o exercício que vocês vão fazer. E a gente continua na próxima aula esse restante. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá ótimo o horário para vocês fazerem o exercício. Eu vou dar pausa na gravação